E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, você que zomba dos outros, você que faz verso, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio. O bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogônia, sem parede nua para se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? E agora? E agora? E agora, né? O que vem depois da virada? Eu gosto muito do dia 1º de janeiro porque ele não promete nada. Nada, de verdade. Quem promete sempre é o dia 31. O primeiro é só uma consequência. É a ressaca. Não só do corpo, mas das expectativas. Todo mundo fala de recomeço, mas quase ninguém fala desse vácuo, desse intervalo que fica, não é mesmo? Esse lugar estranho entre o que acabou e o que ainda nem começou. E sempre que eu penso no Drummond, e agora, José, essa pergunta não é dramática, ela é prática, ela é quase que administrativa. Lá em 1942, quando Carlos Drummond de Andrade escreveu o poema, que poderia muito bem ter sido escrito ontem ou hoje de manhã, enquanto eu rolava meu feed, né, vendo gente feliz demais para ser verdade, a festa acabou. Os fogos acabaram, aquele abraço coletivo acabou. E agora? O que mais eu gosto nesse poema é que ele não se passa num grande colapso. Não tem explosão, não tem tragédia épica. Tem um fim. Fim de festa, fim de discurso, fim de plano. O ano vira, mas a vida não obedece um calendário. Ai, ai. A gente foi educado a acreditar que o dia 1º é como se fosse um videogame, né? Tem um botão de reset. E se desse pra apertar num novo jogo e não carregar o save antigo. Mas o José, ele acorda dia após dia com tudo nas costas. O amor acabou, a utopia acabou, a esperança acabou. E mesmo assim, ele continua. Tem um verso que sempre me atravessa, que diz: você marcha, José? José, para onde? Porque não é sobre paralisar, é sobre continuar. Mas para onde? Para onde? A gente marcha, a gente marcha para o futuro, marcha em promessa, marcha em discurso, marcha em alguma solução. Mas e aí? O poema ele volta a circular, não por nostalgia literária, mas porque ele descreve um sentimento coletivo, o de estar de pé, mas sem um chão firme, sem uma narrativa confortável, sem um herói
para nos salvar, o dia 1º de janeiro tem muito disso. Não é mais o ano velho e ainda não é um ano novo. É um corredor, não é um lugar pra gente morar. É só uma passagem, um lugar pra gente respirar. No meio, né, tem um trecho que diz: com a chave na mão, quero abrir a porta e não existe porta. Esse verso é cruel para caralho, né? Ele desmonta a ideia de uma saída pronta. A gente foi treinado para uma ideia de que sempre existe uma porta, né? Um caminho claro, um passo seguinte muito óbvio. E às vezes não existe. Às vezes esse caminho não existe. Isso não é um fracasso moral, é a condição humana. Eu desconfio muito dessas obrigações de esperança, de acordar no dia 1º e já muito grata, muito focada, muito transformada. E tem algo de muito violento nisso, né? Como se a gente não tivesse direito ao cansaço, ao luto, à confusão. E o José, ele não chora, ele não grita, ele não faz textão. Ele só está ali. E talvez essa seja a parte mais honesta desse poema. A gente vive em um tempo em que todo mundo odeia a suspensão. Parece que tudo precisa virar opinião, tudo precisa virar um post, um podcast. Mas 1º de janeiro pede outra coisa. Eu acredito que pede um silêncio interno, mesmo que o mundo todo esteja gritando, o mundo inteiro seja barulhento. Eu não acho que o poema seja pessimista. Eu acho que ele é honesto. Ele não vende uma solução. Ele não oferece um consolo barato. Ele questiona. Ele pergunta. E de novo, e de novo, e de novo. E talvez o gesto mais radical para começar o ano, talvez não seja fazer uma lista de metas, mas admitir que eu ainda não sei de nada, não sei para onde vou, não sei como, não sei com quem, não sei quando. E tá tudo bem. Tudo bem. O problema não é não saber. O problema é fingir que sabe. O José não tem um coach, não tem um Pablo Marçal, ele não tem um mentor, não tem uma frase de efeito. Ele tem uma pergunta insistente, que não se cala. E talvez viver seja isso. Aprender a caminhar com perguntas que não se resolvem rápido. O dia 1º de janeiro não precisa ser grandioso. Ele só precisa ser honesto. Pode ser o dia que você não promete nada. Não faz nada, absolutamente nada. Não prova nada. Só reconhece o ponto que você está. E agora, José? Talvez a resposta não venha hoje, nem essa semana, nem mês que vem. Mas o simples fato de não fugir da pergunta já muda alguma coisa. E se você tá ouvindo esse episódio no dia 1º do ano, bom, talvez a chave não vire agora. Mas você não tá atrasado, você tá vivo. O poema, ele termina sem resposta. E talvez esse seja a maior resposta. Permanecer na pergunta é quase que um ato revolucionário, um ato de resistência. Então, talvez esse seja o meu desejo para esse começo de ano. Menos promessas, menos certezas, mais presença, mais escuta, mais coragem de dizer, não sei, a festa acabou, o ano começou, e agora? E agora? Até o próximo episódio, gente. E aí, né? Se gostou, você curte, segue. Se você gostou, você segue, curte, compartilha. Fica aí a critério de vocês. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Valeu!